Olá, estamos aqui para a segunda aula, que deve ir ao ar no dia 7, ou antes, né? Se eu conseguir, enfim, fazer essa gravação e editar até lá. Bom, nossa segunda aula, né? Ela vai tratar fundamentalmente da obra do Durkheim, tá? Do Emile Durkheim. E com essa classificação, enfim, que nós atribuímos, né, que se atribui à sociologia do Durkheim como uma sociologia da ordem, tá? Uma sociologia da ordem e uma sociologia da moral. Bom, como eu já mencionei, né, na primeira aula, o Durkheim tinha como preocupação, como objetivo, enfim, responder, né, assim como, né, os seus contemporâneos, ou enfim, né, os seus colegas aí, né, de inauguração sociológica, Marx e Weber, ele tinha como objetivo compreender e apresentar respostas à crise da sociedade moderna. Agora, como também já mencionei, cada um via o conflito, né, de uma maneira diferente, e a função da sociologia como, ou das ciências sociais, enfim, como possibilidade de respostas ou não, de intervenções sobre a realidade ou não, né? Cada um via isso de uma maneira diferente. Bom, como a gente já mencionou, o Durkheim via então o conflito como não estrutural, né? E via o conflito como algo a ser superado. Ele entendia que o conflito era ocupava uma posição transitória na história das sociedades, né? Dentro de uma concepção evolucionista. Então o Durkheim, ele assume o evolucionismo como pressuposto. As sociedades, elas evoluem todas para formas de vida, né, de um modo de vida coletiva, de um modo universal, né, crendo, portanto, nessa linearidade da história e na noção de progresso como o valor aí final, né, que orienta, portanto, esse desenvolvimento societário. Tá? Então, a sociologia do Durkheim se ocupa de entender, né, não necessariamente, de entender as razões desse conflito, mas não como estrutural, e de pensar proposições de reforma social para a superação, portanto, desse conflito, né, que ele vai caracterizar principalmente através da noção de anomia, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a crise social, né, a crise da sociedade a qual ele está vivenciando, portanto, a sociedade ocidental, europeia, moderna, industrial, né, do final do século XIX, ela é para ele uma crise que não resulta da contradição, portanto, entre capital e trabalho, dentro dessa concepção central do Marx, né? Então não é uma crise que é íncita ao capitalismo, por conta dessa contradição, né, e da desigualdade que ela gera, mas sim uma crise resultante da insuficiência ou da deficiência de um sistema de valores, né? Daí, portanto, essa noção moral, né? De um sistema de valores, portanto, que remete a um sistema de regulação moral, né? Que regule o que ele vai chamar de divisão do trabalho social, que é uma categoria central para ele, né? Sobre o capitalismo. Então, a razão da crise está localizada, portanto, nessa deficiência desse sistema de valores, em regular essa divisão do trabalho social, que é uma divisão necessária, importante, né, para a concepção que ele adota de evolução social e de progresso, né, mas que precisa ser regulada como qualquer outra categoria societária. Né, e que, portanto, nesse momento de transição, de transformação histórica, ele não foi ainda suficientemente constituído, esse sistema de valores, suficientemente operante. Daí a crise com a qual ele vivencia. Tá? Bom, como eu já mencionei, também acho importante reforçar, né, a importância também da sociologia do Durkheim se dá pelo fato de ser dele ser um intelectual que vai defender, inclusive metodologicamente, epistemologicamente,
a sociologia como ciência, né? Ele vai, de uma certa forma, contribuir para a emergência, mas também para a institucionalização desse campo na França e na Europa, de um modo geral, e depois para além da Europa, né? E como ele vai fazer isso? Né? Ao defender uma autonomia do objeto, ao defender o objeto como um objeto, né, que é a sociedade, como um objeto científico, né, que se diferencia, que se distingue e que é autônomo em relação a outros fenômenos específicos, que são tratados na história, né, na biologia, na psicologia, nas ciências naturais, na medicina, na psiquiatria. Tá? Então, ele defende que existe uma série particular de fenômenos específicos, né, que são os fatos sociais. Tá? Com isso, o Durkheim objetiva entender a vida coletiva, né, e não a vida individual. E por vida coletiva, ele não entende só os fatos exteriores, né, essa exterioridade dos fatos observáveis, mas ele pretende também compreender a consciência coletiva, né, através da observação desses fatos, né, sociais que são mais visíveis. Né. Essa noção de consciência coletiva vai ser muito importante, não só na obra do Durkheim, mas ela vai inspirar fortemente, inclusive, os estudos antropologia nascente, né, no período, na medida em que a etnografia, a etnologia, né, uma parte aí dos estudos das escolas, vai buscar compreender como essa consciência coletiva se manifesta e opera nesses fenômenos observados em sociedades entendidas como primitivas na época ou não complexas. O gás está passando, então vocês talvez escutem aí uma participação especial do caminhão do gás, mas voltemos aqui. Então, essa vida coletiva, essa consciência coletiva portadora aí de fatos sociais, né, que, portanto, tem a sua especificidade, enfim, ela é autônoma, anterior e impositiva à vida individual. Né? Esse é um mantra aí que a gente vai falar algumas vezes nessa aula, um mantra, né, entre aspas, vamos dizer assim, um pressuposto metodológico importante e científico, de um modo geral, para o Durkheim, que é essa definição dos fatos sociais como anteriores ao indivíduo, né, como exteriores e impositores, né, de sentido para o indivíduo. Isso é uma quebra aí, radical, ontológica, né, com todas as teorias do contrato social, né, que são as teorias iluministas aí que vão inaugurar, né, vamos, de certa forma, o pensamento iluminista, o pensamento liberal burguês no século XVIII, né. E a teoria do contrato ela é basicamente orientada nas suas diferentes expressões pela ideia de que os indivíduos se juntam, né, portanto, e estabelecem formas, né, de relações, de regras de convívio, né, para ou cessar um estado de guerra, né, para constituir o Estado, para regular o Estado, enfim. Mas essa ideia de que indivíduos se reúnem para, né, e o Durkheim vai dizer que é o contrário, que a sociedade precede os indivíduos, né, não são os indivíduos que constituem o contrato, mas o contrato, né, essa figuração do contrato aí para o Durkheim como a própria sociedade, né, como a própria vivida em sociedade, ela sim constitui os indivíduos e precede os indivíduos. E é impositora de sentido e coerção aos indivíduos, tá? Então, a sociedade, para ele, é um sistema articulado de ações, né, formado pela simbiose dos indivíduos, né, e que realiza 3 funções essenciais para essa vida social, que é a unidade, a regulação, né, que aí é um elemento decisivo da sociologia durkheimiana, e a preservação da vida. Né, para que a vida se preserve, é necessário que exista, portanto, a vida em sociedade. Né. Bom, a sociedade se expressa e só pode ser observada através, então, desse fenômeno, dessa categoria que é o fato social. Tá? Aí aquilo que eu falei para vocês, né, que se encontra nas regras do método sociológico, aí uma das primeiras frases que abrem o livro, né, que é: fatos sociais são exteriores ao indivíduo e são dotados de um poder imperativo e coercitivo que lhe impõe, quer queira, quer não.
né? Então ele dá exemplos como, por exemplo, se um indivíduo resolve contrariar, né, os fatos sociais, essas regulações sociais, que ele nem percebe que, na verdade, impõe sentido e regulação para ele. Então, por exemplo, se o indivíduo resolve contrariar regras de conduta como se vestir de um modo diferente, se portar de um modo diferente em determinados espaços, né? Não respeitar uma fila, né? Vai haver uma coerção que vai, uma normatividade, né, uma sanção que vai se impor a ele de fora, que é justamente a demonstração de que existe, portanto, né, toda uma regulação social que o precede e que se impõe a ele, né? E aqui é interessante a gente entender que ele não está falando do direito, tá? Ele não está falando da esfera normativa jurídica, né, posta, positivada, né? Ela também expressa em alguma dimensão um fato social, uma regulação social, mas aqui ele está falando dessa ordem da moral, tá? Bom, e o último pressuposto, né, a última disposição, né, que é fundamental para a gente entender essa metodologia durkheimiana, que é um fato social só pode ser explicado por outro fato social, né? Então, na busca das causalidades, ele sempre vai buscar elementos que são sociais, jamais individuais, físicos, né, da ordem médica, enfim, e sim através de um outro fato social. Tá? Bom, a obra dele, ela é bastante, né, orientada por pressupostos positivistas da época, né, que eram pressupostos que orientavam, né, desde da biologia, de teoria evolucionista em si, né, nas ciências naturais, mas também do pensamento positivista nas ciências humanas e nas ciências sociais nascentes, né? Com isso, há uma inspiração bastante evidente na biologia, né? O Durkheim pensa o corpo social como um organismo vivo, né? Daí ele vai falar, a gente vai ver, ele vai pensar em termos de morfologia e fisiologia social, né? Empregando, portanto, categorias e técnicas das ciências naturais, né? E a partir daí, a sua proposição, né, e também a do Comte, era extrair leis universais de funcionamento da sociedade, né? Ou seja, existe uma sociedade. Ainda que existam muitas sociedades, todas caminham, né, para um determinado grau de desenvolvimento, de evolução, né, e há leis universais que regem a sociedade, né, que podem ser aplicadas e devem ser aplicadas a todas, tá? Aí a gente vê uma clara aproximação, então, com as ciências naturais, mas mais que isso, né, é um esforço, né, de um intelectual, portanto, na época, posicionado nesse campo, né, de defender a cientificidade desse novo objeto, né, desse novo objeto de estudo que é a sociedade. Né? Havia uma necessidade de disputar ali no campo, né, a pertinência dessa ciência, né? E para fazer isso, o Durkheim recorre às categorias que são, portanto, válidas naquele contexto, que são as categorias das ciências naturais, né? Essa é, portanto, a estratégia que ele usa, né? Eu acho que a gente, mais uma vez, só pode julgar, né, se é o caso, né, porque eu acho que a gente não deve julgar, a gente deve interpretar, né? Mas caso haja alguma tendência a julgar aí o pensamento do autor, a gente precisa fazer isso com as lentes do tempo dele, né? Daquele tempo presente, não do nosso presente, mais uma vez, sob o risco de cometer anacronismos, né? Então é disso que se trata, né? Uma tentativa desesperada, vamos dizer assim, um esforço muito grande de defender essa pertinência, né? Disputando ali o discurso da cientificidade com aquelas ciências que eram as ciências por excelência e que eram as ciências que prevaleciam, né, e que estavam, vamos dizer, em alta, né, a partir do pensamento evolucionista, né, que ganha ali um impulso nesse momento, tá? Do evolucionismo biológico, né? Mas que, portanto, né, nesse positivismo emergente, ele é transportado para uma noção de um evolucionismo social,
tá? Portanto, né, uma certa tentativa de levar o pensamento darwiniano para um darwinismo social, que é um pouco o termo que se usa para interpretar esse movimento, tá? Então, há uma aproximação com as ciências naturais na medida em que há uma proposição de uma série de pressupostos dessas ciências, né? Um que é muito importante, né, além desses que eu citei, é a noção da proposição de uma objetividade absoluta do conhecimento científico, né? Conseguida às custas de uma separação radical entre o sujeito e o objeto, que nas ciências naturais ela se dá quase que de um modo natural, na medida em que seres humanos e outros, né, seres do mundo do reino animal, do reino vegetal, né, enfim, ou seres não, né, vivos, essa separação ela é íncita, né, ontologicamente a esses entes, né? Mas no caso das ciências sociais, né, e das ciências humanas, isso era um desafio enorme, na medida em que homens e mulheres estudam homens e mulheres, né? Quer dizer, como lidar com essa proposição tão radical. E o Durkheim vai ser muito exigente nessa proposição, né? Colocando uma necessidade de absoluta isenção, de uma isenção total, de uma neutralidade absoluta do sociólogo investigador, né? Em relação aos fatos investigados, que são os fatos sociais, né? Com isso, ele diz que, ao produzir isso, há uma diluição do senso comum e a substituição desse senso comum pelo senso científico. Ele opõe esses dois sensos, que é ainda, obviamente, uma divisão que faz todo sentido ainda na contemporaneidade, né? E é claro que tem que ser um pressuposto que acompanha, inclusive eticamente, a pesquisa, né? A única coisa é que essa própria pretensão da isenção e de uma neutralidade absoluta dos sujeitos investigadores, ela já foi bastante criticada, né? Tanto nas ciências sociais e nas ciências humanas, como até nas próprias ciências naturais, né? Já se reconhece que não existe essa neutralidade, né? O que existe sempre são sujeitos posicionados, sujeitos que têm suas localizações nas estruturas sociais, né? Sujeitos que têm suas motivações, suas individualidades, suas intenções, mas que são portados, né, de uma ética, né, que pressupõe e que indica, né, a busca sempre de uma neutralidade, né, mas ela nunca vai existir de uma maneira absoluta. Né, mas esse debate, obviamente, não estava posto ali nesse momento em que a ciência social que o Durkheim propunha se apresentava, tá? Bom, com isso a gente chega, né, trazendo mais uma vez a diferenciação entre os três grandes fundadores aí das ciências sociais, a gente traz mais uma diferenciação do ponto de vista, sobretudo, metodológico, tá? Então, na tradição positivista, que é essa tradição, portanto, com a qual o Durkheim se filia, né, nós veremos que não de uma maneira absoluta, mas se filia, pode ser traduzida como objeto sujeita o sujeito, né? Já na tradição hermenêutica weberiana, é o sujeito que sujeita o objeto, né? Lembra que a gente comentou um pouco a aula passada que para o Weber só é possível aprender a motivação, o sentido que os agentes imprimem à ação, né? Então, a ênfase nos sujeitos. Já na tradição materialista dialética do Marx, o sujeito transforma o objeto, né? Aqui, portanto, na tradição positivista, o sujeito tem uma posição passiva na perspectiva dessa interpretação, dessa cognição do fenômeno social. Bom, as regras do método sociológico não é nem o primeiro livro dele, né? Mas é o que eu começo aqui, porque justamente é o livro dele, que é um livro pequenininho, tá? Tá aqui, ó. Ele não é muito extenso. Ele se propõe exatamente, né, é um livro até maçante, porque de fato o que ele se propõe é apresentar quais são as regras que orientam o método sociológico, que devem orientar, tá? Então, a primeira é essa delimitação precisa do objeto, tempo e espaço, né? Então, sempre se está falando de um determinado fato social que está circunscrito num tempo e num espaço.
A segunda regra, tratar os fatos sociais como coisas, né? Abandonar noções como dever ser e estabelecer a externalidade em relação a eles. O que que isso quer dizer? Né? Mais uma vez, um esforço, né, de aproximação com essa cientificidade neutra, pseudo-neutra das ciências naturais. Então, é tratar com a mesma externalidade que os cientistas naturais tratam, né, seus objetos, né? Ou seja, não se reconhecer neles, né? Por mais que seja quase que impossível não se reconhecer em fatos sociais que vivenciamos, né? Mas o esforço é esse, né? Então, ele vai estudar o suicídio, ou eu tenho um amigo que se suicidou. Bom, você tem que estabelecer um corte, né? Dando aqui um exemplo, tá? E também uma diferenciação, isso aqui é importante, que o Durkheim faz também, em relação às ciências jurídicas, né? Em relação ao direito. Então, abandonar noções de como deve ser, né? E também de uma certa filosofia que se pretenda deontológica, né? Então, embora a sociologia do Durkheim ela pareça em muitos momentos bastante normativa, né? Principalmente nas proposições, mas no momento da análise do fenômeno, ele busca afastar o dever ser, ou seja, o esforço é conseguir aprender o fenômeno naquilo que ele é, né? E isso, gente, parece uma coisa não tão complexa ou não tão atual, né? Mas a gente quando vai eu quando dou, por exemplo, aula de métodos na pós-graduação, principalmente, né, que a gente faz uma discussão dos projetos de pesquisa, não é incomum, né, um projeto de pesquisa, ou às vezes até uma dissertação, uma tese, né, uma monografia, um TCC, nas ciências humanas, né, portanto, ou mesmo das ciências sociais aplicadas, mas não no direito, né, mas num contexto ali não propositivo, né, e sim num contexto explicativo, né, analítico, expositivo, vir carregado de dever ser. Né? Então, porque para que o crime diminua deve ser, só que na verdade você está tentando entender por que o crime acontece. Então, não é o dever ser, né? O dever ser é uma outra operação que não é afeita às ciências humanas, né? E nem às ciências sociais, sim às ciências sociais aplicadas, tá? Bom, então é uma segunda regra muito importante, que é importante ainda hoje, certamente, para um sociólogo de ofício, um antropólogo, um historiador. Bom, terceira regra, estabelecer o que ele vai fazer, né, o que ele vai chamar de relações de causalidades entre fatos, né, que talvez aqui seja, de fato, o ponto mais controverso da sociologia do Durkheim, se não controverso, mas mais questionado, né, ao longo dos anos. Né, na medida em que o Durkheim busca, embora ele até reconheça multicausalidades, mas ele sempre busca uma causalidade maior final, né, portanto, essa é a forma de análise de interpretação do Durkheim, né? Buscar a causalidade entre os fatos. Né? Bom, como que ele vai fazer isso? Né? Ele vai fazer isso decompondo, portanto, essa operação a partir de procedimentos que, mais uma vez, se associam e se aproximam às ciências naturais, tá? Então, primeiro ele vai chamar de morfologia social. O que é a morfologia? É a descrição da forma como os fenômenos sociais se apresentam, tá? Decorre daí uma distinção que é fundamental na sociologia durkheimiana, que é a distinção entre fatos normais e fatos patológicos, tá? E para o Durkheim, a sociologia só se ocupa dos primeiros. Né? Aqui é muito interessante, porque aqui é onde o Durkheim se mostra menos positivista e é aqui onde ele enfrenta ditames, né, positivistas consagrados ali naquele momento e que vão ser fortemente operantes durante uma boa parte do século XX. Né? Na medida em que ele enfrenta a ideia, né, de que, por exemplo, o crime, o suicídio, né, ou qualquer outro fato, né, que pareça, que seja classificado normativamente, né, como um fato patológico, né, naquele momento entendido como, né, o que ele defende é que são fatos normais. Né, e o que é normal?
para o Durkheim, o normal, ele não é uma crítica do que, por exemplo, do que o Michel Foucault, que é um filósofo já bem posterior do século XX, vai chamar dos processos de normalização, né? Quer dizer, não é uma crítica da categorização, né? Da criminalização, da medicalização, não é isso, né? Na medida que ele não está buscando denunciar mecanismos de poder, não é isso não. O que né, é que ele diz o seguinte, os fenômenos sociais, eles são marcados pela normalidade, ou seja, para aquilo que é geral, que é regular, que se repete, né? E que, na verdade, um fenômeno como o crime, ele não tem que ser extirpado, né? Ele é normal, né? Na medida em que ele regula também, ele produz também coesão social, né? O que acontece é quando há um desregramento, né, nos valores, que é sempre como ele pensa, né, nas normas sociais, nos valores sociais, que podem levar a um aumento muito grande, uma diminuição muito grande, e aí sim, através de um estado de anomia, né, produzir essas taxas elevadas, que são sim um problema, mas não no sentido de que são patológicas. O que é patológico, ele fala, isso não é o campo da sociologia. Né? Ele não recusa que exista loucura, ele não recusa que exista, aí sobretudo a loucura ou os fenômenos naturais, né? Climáticos, físicos, né? E até ele não recusa que esses fenômenos possam ter influências em comportamentos individuais. Mas isso não é suficiente para explicar o fenômeno, porque o fenômeno é sobretudo social. E se ele é social, ele é da ordem do normal. E é do normal que ele vai se ocupar, tá? A partir do quê? A partir da fisiologia social, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, essa ideia é importante reter, né? E isso contraria radicalmente o pensamento positivista da época, que é fortemente influenciado e postula, né, pressupostos biodeterministas, né, que vão, portanto, classificar os sujeitos, apartar os sujeitos, né? Então, a ideia do criminoso nato, né, ou a própria loucura, né, associar isso, né, a elementos biométricos, né? Então toda aquela falsa cientificidade da categoria raça, né? Como um elemento que vai levar fortemente a processos de um racismo científico da época. O Durkheim, ele se distancia dessa interpretação, e isso é muito interessante, porque isso não é muito falado sobre o pensamento do Durkheim, porque, na verdade, ele faz isso não interpelando no sentido valorativo, né, no sentido de denunciar, né, como isso, na verdade, era uma operação de poder, era atravessada por interesses outros, mas sim dentro de uma cientificidade mesmo, tá? A gente vai ter chances, quem se interessar, de conversar mais sobre isso nos encontros síncronos. Bom, na morfologia, então, também um segundo ponto é a tipologia das classes. Então, depois de descrever a forma, né, dos fenômenos, o Durkheim passa a uma tipologia das classes, ou classificação dos fatos sociais. Isso lembra um pouco os tipos ideais do Weber, né? Só que, diferentemente do Weber, aqui ele, de fato, propõe esses tipos como concretos, né, como verdadeiras classificações do real. Tá? Então ele vai usar a categoria, por exemplo, que a gente vai ver, a divisão do trabalho mecânica ou a solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, suicídio anômico, suicídio altruísta, suicídio egoísta. Tá? Então essa tipologia é um processo necessário para a interpretação dos fenômenos. O segundo grande, depois da morfologia, o segundo grande procedimento é a fisiologia, né, que é, então, o estudo das funções e dos elementos fundamentais da sociologia da ordem, né. É o momento das explicações, né, sobre os fenômenos, das causações funcionais, quer dizer, ele estabelece, portanto, essa rede de causalidade, né, a partir das hipóteses, da construção das tipologias e chega às conclusões. Então, como eu coloquei, é uma fisiologia na perspectiva do Durkheim, porque se ocupa de fatos normais. A patologia vai se ocupar de fatos anormais e não diz respeito à sociologia, tá? Então, a sociologia busca a explicação da normalidade dos fenômenos. Tá? Lembrando que para o Durkheim, né,
como eu coloquei. Então, se há uma taxa excessiva de crimes ou uma taxa excessiva de suicídios, né? O que isso indica? Isso indica uma patologia? Não, isso indica um desequilíbrio, né? Uma desarmonia transitória, porque a sociedade caminha, né, evolutivamente, né, alimentada pelo progresso científico, né, para a harmonia e a integração. Os conflitos, eles vão ser sempre transitórios e vão ser absorvidos pela ordem, tá? Bom, daí ele ser também um autor funcionalista e precursor um pouco de uma certa teoria dos sistemas, né? Quer dizer, como ele pensa, né, o funcionamento social, né? Bom, vamos lá. E a quarta regra, então, é a demonstração da prova. É quando ele vai aplicar o método das variações concomitantes. Ou seja, ele vai, a partir daí, formular as leis, a partir dessas causações funcionais, né, das tipologias, ele vai formular leis gerais, né, leis universais de funcionamento social. Um exemplo aí, quanto menos integração social, mais suicídio. Quanto mais integração, menos suicídio. Bom, a segunda obra que a gente vai falar aqui é a divisão do trabalho social, que na verdade é a primeira obra dele, é a tese de doutorado dele, né? Mas eu coloquei em segundo lugar porque ela, vamos dizer assim, não aplica completamente as regras, mas ela é um trabalho aplicado, né? Ela é um trabalho não só de prescrição metodológica. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para o título da obra, tá? Veja, é da divisão do trabalho social e não da divisão social do trabalho, que é a categoria, né, que até hoje expressa, né, esse processo da produção, né, sobretudo no regime capitalista, no modelo capitalista, né, que expressa, portanto, esse modo, né, de produção, né, e que expressa também, e é o que está na matriz, né, da desigualdade social e da sociedade de classes, né? E também da alienação, como a gente vai falar depois, na aula do Marx. Bom, o Durkheim, ele tira o social da divisão, né, e coloca no trabalho. Para que ele faz isso? Ele nega, né, completamente esse caráter, né, produtor de desigualdade da divisão do trabalho, né? Ele, na verdade, enxerga isso como numa positividade. A divisão, ela não é geradora de conflito, ela é geradora de integração e de harmonia social. Então, ele coloca no trabalho social para enfatizar que é o trabalho que tem um caráter coletivo, né? E que essa divisão ela leva a formas de cooperação, organização e estreitamento do vínculo social, afastando o elemento econômico, né, que é central na análise do Durkheim, mas também do Marx e de outros autores. Bom, para ele é essa divisão que expressa a própria solidariedade. E a solidariedade aí é o elemento decisivo, né, para a integração social e para a coesão social, né? É quando ela está comprometida, né, que a anomia vai se expressar, tá? Bom, a obra onde a abordagem evolucionista é a obra onde a abordagem evolucionista dele está muito pronunciada, né, uma vez que ele propõe, né, expressamente uma sucessão temporal, né, uma sucessão evolutiva de sociedades marcadas pela solidariedade mecânica, né, que a gente vai ver o que é a categoria. E aí ele está pensando nas sociedades que ele está chamando de tradicionais, né, que são essas sociedades indígenas, né, sociedades que na época também eram chamadas de primitivas, que nada mais são que aquelas sociedades que foram ali já há bastante tempo, né, invadidas, afetadas, dizimadas, enfim, pelo colonialismo, que ali já estava entrando na sua segunda fase, né, e que começava inclusive a inspirar uma observação científica, né, mais cuidadosa, vamos dizer assim, mais rigorosa, a partir da antropologia e da etnologia nascente aí no período, tá? Então, para o Durkheim, então, as sociedades evoluem dessas sociedades tradicionais marcadas pela solidariedade mecânica para sociedades modernas, industriais, marcadas pela solidariedade orgânica, tá?
Então, todas as sociedades evoluem para a solidariedade orgânica. Quanto mais especialização, mais divisão e hierarquia social, o que seria quase que instintivamente para nós uma expressão de um problema, né, de um conflito social, já que geraria desigualdade, né, divisão e hierarquia social. Para o Durkheim, não, é um contorcionismo que ele faz aí, explicativo para dizer que isso gera, na verdade, mais vínculo, maior estreitamento do vínculo social e não esgarçamento. Deixa eu só, antes, bom, eu vou falar das solidariedades e aí eu vou falar para vocês um pouco desse contorcionismo para a gente, mais uma vez, entender o posicionamento do homem aí, do homem no seu tempo, né, no tempo da sua obra, tá? Mas antes, então, explicar um pouquinho essas duas categorias que o Durkheim engendra, que ele cria. A solidariedade mecânica, portanto, ela é marcada pela homogeneidade e semelhança do comportamento dos indivíduos, né? A individualidade é fracamente pronunciada, né? Os indivíduos, eles se identificam entre eles, eles são marcados por essa homogeneidade, né? Então eles se entendem como iguais, tá? Muito mais. A divisão das atividades, ela é estabelecida a partir de critérios religiosos, sobretudo, e não econômicos, né? E esse grupo social fortemente homogêneo, né, tem uma presença reguladora normativa aí do campo do direito e também da moral, marcada por que ele vai chamar de direito repressivo, né, que são as normas que a gente chamaria de direito penal. Né? Então, o direito penal é o direito mais proeminente, não um direito que regula, e sim um direito que sanciona e reprime. Tá? Na solidariedade orgânica, em que ele vê claramente demonstrada nas sociedades modernas, industriais, né, que estão ali no topo do período evolutivo para ele, né, ao contrário, os indivíduos são marcados por essa maior diferenciação, diversificação. Eles são diferentes e não eles são homogêneos, eles são marcados por semelhanças, tá? Isso gera, portanto, maior individualidade e não individualismo, né? Ou pelo menos um outro tipo de individualismo, e a especialização funcional, né, que em termos marxianos, né, ou mesmo em termos de uma economia política ali mais clássica, né, vai necessariamente levar a uma divisão do trabalho em função da sua posição no processo produtivo e de deter ou não os meios de produção. Mas o Durkheim refuta completamente essa interpretação, dialogando implicitamente com Marx, né, dizendo que, na verdade, essa especialização funcional ela é importante e necessária e ela é marcada e definida pelo mérito e pela eficácia do trabalho. E isso não é um problema, tá? Muito pelo contrário, isso é uma solução, né? Porque isso gera mais cooperação. Nessas sociedades, então, a presença maior é do direito que ele vai chamar de restitutivo ou regulador, o que a gente poderia aqui traduzir em termos modernos, contemporâneos, como direito civil e administrativo, é um direito que regula as relações, né, que impõe formas de regulação, não impõe, né, mas estabelece, e não de sanções, tá? E que privilegia a reparação à vingança, mecanismos reparadores a mecanismos de sanção repressiva, né? Bom, aí a gente precisa, o que eu falo do contorcionismo do Durkheim é porque, veja, o Durkheim, ele defende, né, a prevalência da sociedade, a importância da sociedade, né, em relação aos indivíduos, portanto, a ideia do valor social, né, de uma ordem social como superior aos indivíduos, né, mas, ao fazer isso, diferentemente do Marx, né, que está se posicionando ali de uma maneira completamente crítica em relação ao capitalismo, enxergando como o capitalismo gera, né, a desordem pela desigualdade e pela alienação, né, e pela não realização e não emancipação, nem sequer dos próprios capitalistas, né, então o Marx propõe uma forma de fato coletivista de vida, né, de vida social, genuinamente a partir de uma ideia filosófica, de ser genérico, né, que se aproxima muito, eu já comentei com vocês, acho que nos encontros, que se aproxima muito a uma cosmovisão
decolonial, né, de sociedades aí, sociedades atravessadas pela colonialidade, mas sociedades que ainda vivenciam experiências autênticas, né, de vida coletiva, né? Então, diferentemente do Marx, ele vai fazer essa defesa da prevalência do social, né, mas radicalmente se posicionando pelo liberalismo, né, pelo capitalismo. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. O Durkheim é atravessado por essa contradição, né? Essa contradição, ela atravessa e também ela dificulta, por isso dificulta classificá-lo muito facilmente, né? A gente vai ver que a maior classificação é que ele é um conservador, né? Sim, ele é um conservador em alguma dimensão, né? Mas ele é um liberal, então ele é um liberal conservador. Mas ele não é um conservador nos termos hoje contemporâneos, né? Que são aqueles termos neoliberais, aquele neoliberalismo conservador que enfatiza, né, a dimensão da família, da religião, de uma determinada religião, né, não de todas, de um cristianismo, de uma espécie de cristianismo, né, que se volta ao indivíduo. Não, o conservadorismo dele é um conservadorismo que rechaça a ideia de desigualdade, de revolução, mas também que propõe formas sempre sociais e coletivas. Então, o Durkheim é difícil de classificar, mas a gente precisa entender isso. Ele era um defensor do liberalismo, ele era um defensor do capitalismo. Então, para isso, ele faz uma torção ali, um contorcionismo teórico, né, para dizer que é sob esse regime implicitamente desigual, né, que impõe a competitividade, né, que relativiza uma série de éticas, né, de cooperação, né, mas ele tenta encontrar nesse regime, né, o modelo da cooperação e o modelo do associativismo e não da igualdade, né, porque a igualdade para ele a desigualdade portanto, um elemento gerador de equilíbrio. Então, daí a dificuldade da gente conseguir, de fato, classificar o Durkheim, e é nesse campo que ele está posicionado, tá? Então, a divisão do trabalho não é geradora de conflito, mas, ao contrário, ela produz vínculos de solidariedade amparados pela diferença e complementariedade. A crise ocorre pela insuficiência do papel regulador dessa divisão. E aí a gente chega no conceito de anomia, que talvez seja um dos conceitos mais mencionados, tanto nas próprias ciências sociais e humanas, como no senso comum, no discurso jurídico, no discurso policial, no discurso conservador, mas ela é uma categoria muito mal entendida a partir da obra do Durkheim, tá? E que um pouco a minha tentativa hoje aqui é que a gente pense um pouco a complexidade dessa categoria, tá? Para o Durkheim, a anomia é um momento transitório que ocorre nas sociedades quando elas estão passando por um momento de transformação, tá? Esse momento transitório se dá porque há uma insuficiência de mecanismos reguladores, morais, não do direito. Ele não está falando aqui, né, de que tem que fazer mais lei para prender. Não, não é isso. Ou mesmo mais lei que proíba tal coisa. Ele está chamando de mecanismos morais, de ordem moral. Ele está pensando muito mais em formas, por exemplo, associativas, até mesmo no papel da religião, mas não da instituição igreja, tá? Ele está pensando mais nessa capilaridade de mecanismos reguladores que não está atuando suficientemente rápido, né, de maneira rápida, para dar conta desse contexto de transformações rápidas e intensas de uma sociedade. E que, obviamente, o que ele está vendo é a passagem de uma sociedade que ele está chamando de costumes mais tradicionais, ainda que não aquela sociedade primitiva, mas uma sociedade feudal, né, para uma sociedade industrial mais baseada na divisão do trabalho social, da divisão que ele vai chamar, que gera uma solidariedade orgânica. Tá? Então ele diz que nessa passagem, né, esse sistema de valores acaba perdendo o antigo, sua capacidade coercitiva, esses valores já não fazem mais sentido, mas um novo sistema ainda não se estabeleceu. É a isso que o Durkheim vai chamar de anomia, tá? Que é um momento transitório. Na anomia, o Durkheim diz o seguinte: o individualismo moral, que não é uma coisa ruim para ele vai diferenciar o individualismo moral do egoísmo. Ele diz que o individualismo moral, ou a individualidade pronunciada, lembra que eu falei para vocês, né, da divisão, na divisão
do trabalho marcada pela solidariedade orgânica, esse individualismo que ele entende que é importante, é positivo, né? Durkheim, um liberal, né? Que é necessário, né, numa sociedade que evoluiu para essas formas mais complexas, só que esse individualismo ele cede espaço para um egoísmo. Né? E o egoísmo, sim, é um problema, é um desvirtuamento dessa individualidade necessária. Tá? Então, até no texto que eu passei na biografia, o texto traz um dos leitores, interpretadores do Durkheim, que é o Anthony Giddens, né, que é um grande sociólogo contemporâneo, e que ele vai trazer, portanto, essa diferenciação na obra do Durkheim entre a noção de egoísmo, né, de individualismo moral. O egoísmo, ele diria respeito às necessidades individuais, ao indivíduo que age, o sujeito que age só de acordo com suas necessidades individuais. E no individualismo moral, não, né? Ele está amparado em ideais burgueses, né? Naqueles ideais liberais, iluministas, né? Da concepção de um indivíduo, mas que é um indivíduo que age segundo liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então ele está pensando no individualismo moral como um pronunciamento do indivíduo, da individualidade, mas dentro de um sentimento de paixão coletiva, tá? Já diferentemente do egoísmo. Bom, Durkheim vai ver conflitos como greves, né? Divórcios, suicídios, revoltas populares, né, que vão tomar conta do século XIX, como a gente falou na aula passada, como expressão, né, não de uma transformação positiva, mas sim como de uma deficiência da regulação sobre, então, isso que ele vai chamar, que é a dissintonia entre aptidões individuais e necessidades morais. É isso que para o Durkheim ocorre no momento de transformação social abrupta, né? As aptidões dos indivíduos, né? Aquilo para qual eles têm vontade, formação e vocação, né? Para ser e para, né, para agir, para trabalhar, entra em dissonância com as necessidades morais da sociedade, né? É isso que ele vai bom, isso pode acontecer, isso acontece nas sociedades, mas há o quê? Um elemento regulador, né, que é um sistema de valores que está sempre fazendo atuando então dessa normalização, né? E é esse sistema que apresenta deficiência nesses contextos transitórios, como o que ele está observando, né? Bom, aí o Durkheim propõe, né, ele é propositivo, a proposta dele é a reforma social e não a revolução. Né? Ele não quer revolucionar os meios de produção, os modos de acumulação, não. Né? Até porque ele vê positividade, né, e vê um momento áureo evolutivo. O que ele quer é reequilibrar, portanto, essas aptidões e as vocações a partir de uma reforma social. Como ela vai se dar, o Durkheim não entra em detalhe. Tá? É uma agenda que ele coloca ali alguns pressupostos, mas ele não vai desenvolver. Ele certamente aposta na divisão do trabalho social, né? Porque, mais uma vez, ele não vê desigualdade, sim. E ele se inspira, de algum modo, numa ideia de recuperação de disciplina moral, a exemplo das corporações de ofício lá da Idade Média, né? É claro que ele não quer ver uma reatualização disso, mas ele esboça nessa obra a ideia de que mecanismos dessa natureza pudessem operar como formas de restabelecimento de uma recuperação de uma disciplina moral. Então, essa forma de cooperativismo, de associativismo, é nisso que ele apostava, mais do que no Estado em si. Né? O Estado não ocupa ali na obra dele um papel decisivo, como vai ocupar, por exemplo, na obra do Weber. Tá? A última obra que a gente vai trabalhar, e talvez a mais importante delas, é o suicídio. Tá? Bom, ele vai se apropriar de tipologias, né, ainda que indiretamente, né, que ele trabalhou na divisão do trabalho social, um pouco da solidariedade mecânica e orgânica, um pouco da ideia do egoísmo, né, e o conceito de anomia. Né? Essas categorias vão ser mobilizadas na sua tipologia e na sua interpretação sobre o suicídio. Tá? É uma obra em que ele vai aplicar as regras do método sociológico. Ele pega, né, basicamente, as regras, ele aplica num trabalho empírico, né,
que é de uma importância assim, decisiva para a sociologia. Talvez seja o primeiro trabalho empírico sociológico. Né? Por empírico, eu estou chamando isso que ele vai fazer. Ele vai se debruçar, por exemplo, nas estatísticas. Né? Nisso que ele vai olhar, né? vai recorrer às estatísticas oficiais, né? E vai produzir uma análise depurada sobre elas a partir de toda aquelas fases que ele estabeleceu ali nas regras do método sociológico. Né? Então, é uma lição de sociologia, como eu coloco, lição de metodologia em ciências humanas, né? Aplicando a estatística para análise de um fenômeno sociológico. Inaugura aí um procedimento metodológico importante nas ciências humanas, né? De natureza quantitativa. Mas, assim, o que mais se destaca, né, nessa obra do Durkheim é o tamanho do desafio que ele se coloca, né, de explicar um fenômeno tipicamente individual, que é o suicídio, a partir de razões puramente sociais. Né? Se hoje já é um empreendimento difícil, né, e olha que a gente já tem acúmulo de uma série aí de ciências, de discussões, né, de interdisciplinariedade, naquele momento esse desafio era muito maior. Né? Sua principal hipótese é de que a totalidade dos suicídios cometidos num determinado período, numa determinada sociedade, lembra a primeira regra ou a segunda do método sociológico, né? Que você demarca um fato social no tempo e no espaço. Né? Então, a hipótese que ele demonstra é que a totalidade dos suicídios cometidos num determinado período, numa determinada sociedade, só podem ser explicados em termos sociológicos e não em termos psicológicos, em termos psiquiátricos, em termos genéticos. Tá? Mais uma vez, ele não está negando que esses fatores, essas motivações, elas existam, mas elas existem no nível individual, elas não são suficientes para explicar um fenômeno que é social. Tá? E aí, gente, é assim, mais uma advertência, uma consideração aí sobre a obra, sobre o autor, e sobre o uso que nós possamos fazer e as interpretações que nós possamos fazer do autor e da sua obra. Né? Hoje, né, soa problemático, deficitário, superado, né? Buscar uma monocausalidade para fenômenos, e ainda mais uma monocausalidade adstrita a um campo do saber. Né? Hoje isso já não faz sentido. Né? Ou se não faz sentido, né? Talvez no senso comum faça, mas nas considerações ali mais sérias, né? No campo acadêmico, no campo intelectual, isso já não faz muito sentido. Mas naquele momento isso tinha sua pertinência. Né? Mais uma vez, Durkheim ele está posicionado num campo, né, em que ele busca a legitimação e o reconhecimento dessa ciência, né, de uma maneira absolutamente pioneira. Então, ele é o primeiro a chamar a atenção, por exemplo, para esses elementos sociais que são extremamente importantes para explicar um fenômeno como o suicídio. Né, ou como crime. Ele não vai se deter sobre o crime, mas ele vai fornecer subsídios para que autores façam isso, deslocando, né, de elementos racistas, né, de elementos biodeterministas. Né, então, ele tem um papel, nesse sentido, anticonservador, né, e disruptivo num campo que se consolida durante todo o século XX, ou pelo menos durante a primeira metade do século XX, como um campo de profunda influência no racismo científico, né, que vai levar e alimentar e vai chegar, enfim, em situações como o Holocausto ou como o Apartheid, né, como que ainda vivenciamos, enfim, mas voltando aqui. Então, o Durkheim, esse o tamanho do desafio do Durkheim, né, e que ele é bem sucedido, na medida em que ele de fato consegue trazer esses elementos sociais para a explicação do fenômeno. Né? Mas o que não significa que a gente tem que defender que, nossa, só os elementos sociais. Né? Quem um dia tiver interesse em ler a obra toda, eu coloquei o PDF, para leitura obrigatória eu coloquei um capítulo só, mas quem um dia tiver interesse, né, ler, é um livro grande, né, tá aqui, ó, Suicídio, é um belo livro. Em diversos momentos você pode dizer, nossa, mas ele torceu aqui a
a interpretação dessa estatística para chegar no que ele quer. Bom, isso é verdade, mas isso todo mundo pode fazer até hoje. Você pode pegar um anuário estatístico e lê-lo de uma maneira ou lê-lo de outra maneira, né? A estatística também não é uma ciência que vai ser usada de uma maneira neutra. Ela pode até ser produzida de uma maneira neutra, mas o uso que se faz dela, a interpretação nunca é absolutamente isento, tá? Então, isso não diminui a importância da obra, até reforça, se a gente entender com o que ele dialogava com os inimigos, né, que ele dialogava, né, com o Cesare Lombroso, né, com esse cara que de algum modo ele está dialogando, né, ainda que implicitamente. Com esse tipo de pessoa que dizia que o tamanho do crânio dizia, apontava a predisposição criminosa de alguém, né? Que as raças inferiores, todas aquelas não europeias, eram raças inferiores porque biodeterminista antropologicamente, elas eram inclinadas a serem menos inteligentes, menos... Então, é com esse campo que o Durkheim dialoga, de algum modo, né? E revoluciona, de certa forma, tá? Então, vamos lá. Então, ele afasta as motivações individuais e psicológicas como explicações do suicídio, mas também refuta fatores de determinação, outros fatores de determinações extrasociais, como raça, hereditariedade, geografia, clima, né? Entre outras causas naturais, o que, como eu disse, mais uma vez, o afasta das interpretações biodeterministas de muitos positivistas. Recorrendo a dados estatísticos referentes aos suicídios cometidos na Europa em determinados períodos, e aí ele vai fazer análises de longa duração, de curta duração, enfim, ele chega naquilo que ele vai chamar de taxa de mortalidade / suicídio própria da sociedade considerada. Essa taxa é a normalidade. A questão é, a partir do momento que a sociedade ela aumenta ou diminui muito essa taxa, é aí, né, em que a anomia pode estar atuando nessa sociedade, tá? Então, essa taxa de mortalidade própria da sociedade, que a gente pode até usar um outro termo como taxa ótima, né, que é um termo que se usa na estatística, ela é, portanto, a predisposição de cada sociedade, sob certas circunstâncias, a fornecer um número de suicídios. Tá? Então, mais uma vez, corrobora a perspectiva de compreender o suicídio também como um fenômeno normal. E aí ele vai criar 3 tipos de suicídio. Aqui eu acho que talvez seja o mais difícil, e por isso que eu digo que talvez seja mais fácil interpretar essa tipologia durkheimiana do suicídio como um exercício weberiano, né, de pensar tipos ideais na medida em que não se configura na sua integralidade o fenômeno nessa tipologia, mas traz traços que podem ser mais marcantes em um e em outro, embora isso eu esteja dizendo, ele não diz isso, ele realmente defende essa tipologia como uma expressão do real, tá? Mas isso é questionável, mas vamos lá. Então ele vai criar 3 tipos, o suicídio altruísta, né, que é aquele que expressa, na verdade, um vínculo muito forte do indivíduo à sociedade, né, e uma pouca margem de expressão individual, como na solidariedade mecânica, né? Então, exatamente por não ter essa individualidade, ele se vê compelido ali, em determinadas situações, ao ato do suicídio. Então, ele dá o exemplo dos mártires religiosos, hoje a gente pode pensar, por exemplo, né, no caso da jihad, né, da guerra santa, né, combatentes, né, terroristas, né, que cometem atos terroristas e atos suicidas, né, os homens bomba, enfim, ou sacrifícios de guerra, né, por exemplo, os pilotos kamikazes japoneses na Segunda Guerra, ou outros sacrifícios, enfim, tá? O que caracteriza esse suicídio também é que ele é um ato ativo, energético e passional, ele não é um ato passivo, ele é sempre um ato performático, né, um ato marcado aí por essa expressividade. Radicalmente oposto ao suicídio egoísta, né, que demonstra, na verdade, um ego individual, né, não uma individualidade, um individualismo, mas um egoísmo muito pronunciado na perspectiva dele, né, o que leva a um isolamento em relação à sociedade, né, uma individualização exacerbada que leva ao rompimento dos vínculos sociais, e o indivíduo busca voluntariamente a morte. Mas essa busca voluntária, ela se dá ou por uma melancolia, né, uma passividade, é uma expressão muito diferente do altruísta, né,
ou ainda por um cinismo, né? Por uma atitude desencantada que ele vai chamar de epicurista, usando aí um pouco da filosofia do Epicuro na Grécia decadente, né? É claro que a gente pode fazer mil críticas aí, no sentido de que, e também o Durkheim naquele momento não conhecia, né, não havia uma discussão, um desenvolvimento assentado sobre a questão da saúde mental, né, da própria depressão, né, das doenças aí decorrentes de questões ligadas à saúde mental, que tem tanto elementos neuropsicológicos, né, neurocientíficos mesmo e sociais, né? Mas ele está olhando da perspectiva sempre do fenômeno em massa, né, da sociedade, ele não está olhando da perspectiva do indivíduo. E aí ele identifica esse tipo de indivíduo, de suicídio, como um suicídio egoísta. E o terceiro, que é o anômico, que talvez seja o mais complicado, porque a anomia, na verdade, ela está presente nos outros dois também, né? Bom, o suicídio anômico para o Durkheim, ele diz respeito, mais uma vez, a esses períodos transitórios de anomia, de crise, né, do sistema de valores não consolidado, indicando um desregramento, né, do indivíduo e das relações indivíduo-sociedade. Só que aqui, em diferença ao suicídio egoísta, né, há um reforçamento das paixões, né, que estão menos disciplinadas nesse momento, que precisariam um disciplinamento mais forte. Ou seja, aqui a personalidade, né, a expressão envolvida expressa no ato é uma expressão de passionalidade, de cólera, de irritação, de decepção, de exaustão, e não de passividade, de melancolia, né? Ele descreve num exemplo lá, ele fala assim, bom, isso pode muitas vezes acontecer, não sempre, mas é recorrente, que ele seja sucedâneo a um homicídio, né? E quando ele descreve um caso, a gente pensa muito, né, no tal do homicídio passional, que no nosso sistema jurídico foi muito tempo abraçado, né, por uma concepção profundamente machista, sexista, patriarcal, né, daquela coisa da violenta emoção, da violenta emoção por conta da honra, né, esqueci o nome da categoria, da legítima defesa da honra, né? Então ele descreve lá, você vê um caso clássico de um homicida de gênero, né? Mas não só, né? Outras expressões também, que é o que ele fala, há uma excessiva expectativa depositada no outro ou em si. Quando ela é depositada no outro, há um homicídio. Quando ela é depositada no outro ou em si, há um suicídio que sucede, né? E essa, ou progressiva ou regressiva, né? Anomia, né? Leva, portanto, libera essas necessidades, né? E abre as portas de ilusões. Essas ilusões, portanto, geram decepções, tá? Aí a gente vai falar, bom, mas isso é muito parecido com o suicídio egoísta? Parecido, né? Como que ele vai dizer que vai diferenciar? Ele vai dizer, de fato, há uma afinidade, já que o egoísta tem disposição para o desregramento também, e o desregramento é um elemento anômico, né? E a sociedade não tem mais influência sobre ele. Mas a diferença é, sobretudo, a expressão, né, como esse suicídio se dá. Num é marcado pela apatia, o outro pela exasperação. Aí eu destaquei essa frase que me parece bem explicativa, né? No primeiro, no suicídio egoísta, o indivíduo se perde no infinito do sonho. E no segundo, ele se perde no infinito do desejo, né? Quer dizer, ele deseja uma compulsão, né, que leva, portanto, a essa decepção e aí ao suicídio. No outro, é numa não realização mesmo de um sonho, né? É muito mais etéreo e muito mais passivo, né? É uma decepção, mas é uma decepção em cima de algo sonhado, e aqui é de algo desejado. Bom, enfim, acho que ajuda mais como uma categoria de análise do que como necessariamente uma classificação estrita de um fenômeno, tá? Mas ele observa que também a anomia pode se associar ao altruísmo. Também o altruísmo leva à anomia, né? E aí ele dá o que ele vai chamar de suicídios obsessivos, quando o rompimento do equilíbrio do indivíduo com o meio pode levar a disposições altruístas, né?
disposições altruístas ao comportamento suicida. E aí ele dá o exemplo dos judeus, que numa das invasões romanas, talvez a pior, acho que a do Tito, que ele toma Jerusalém, mata, né, destrói tudo, todas as referências, né, todas as pessoas, os símbolos, e os que não morreram, muitos se mataram, né, uma vez que viram todo um mundo social destruído, né. Ele dá esse exemplo, um suicídio altruísta com elementos anômicos, né? Ou, por exemplo, um homem endividado, né, à beira da falência, que se mata tanto para poupar a família de uma vergonha, né, e muitas vezes das próprias dívidas. Tá? É um suicídio altruísta, mas também que expressa uma situação anômica. Tá? E aí, esse é o último slide. Eu me excedi do tempo, queria ter feito uma aula um pouco menor, mas vamos lá. Eu acho, para finalizar, então, acho que assim, para além, né, do que eu já coloquei, da importância do Durkheim, situando num campo, na defesa de uma ciência, né, de um saber, enfim, a importância que ele desempenha, inclusive fazendo frente, né, a perigosos elementos de um racismo científico, né, que se consagra no período e tal. Para além de tudo isso, o Durkheim tem uma importância, alguns conceitos, sobretudo o conceito de anomia, é um conceito que vai ser muito reclamado, né? Vai ser um legado, vamos dizer assim. Muitas vezes mal reclamado, muitas vezes mal apropriado, né? Usado por um populismo penal, né? A gente vê isso, né? Um populismo político, né? Mobilizando aqueles argumentos, né? da violência, da falta de normas. E é um mau uso, porque o Durkheim não está falando dessa esfera de regulação do direito, né? Muitas vezes, ao contrário, sendo mobilizado justamente para entender o que leva indivíduos, né, no caso, por exemplo, do crime, a cometer um crime, tirando só de si um peso individual, né, uma responsabilidade individual moral, enfim, mas ele é um conceito que até hoje é importante, vocês já devem ter ouvido muito falar. Então, esse último slide tem uma proposta um pouco de olhar rapidinho, pelo menos 2 autores que mobilizam esse conceito, tá? O Merton, Robert Merton, que eu acho que é o mais importante, né, que ele foi um grande sociólogo estadunidense, que vai, em 1938, a partir desse livro, desse ensaio Estrutura Social e Anomia, ai, gente, minha cachorra latindo, não? Espero que vocês estejam ouvindo, mas enfim, fazendo um escândalo aqui. Eu coloquei esse trabalho em espanhol aqui no Drive para vocês. Esse trabalho do Merton, ele vai propor, na verdade, a construção de uma teoria funcionalista da anomia, tá? Para interpretar o comportamento desviante, o crime, né? O crime que ele vai trabalhar com a noção de desvio, né? Como ele vai fazer isso? Ele vai, a partir das proposições durkheimianas, ele vai entender o sistema social, né? A partir, e a anomia, né, como a anomia atua nesse sistema social, desequilibrando, né, a partir de uma desproporção de fins culturalmente reconhecidos como válidos, ou seja, esse sistema de valores, de um lado, e os meios, né, que os sujeitos, que os indivíduos dispõem, né, os meios legítimos para alcançar esses fins. Então, o que ele faz é uma espécie de combinação, né, entre a teoria durkheimiana e as proposições marxianas, né, do Marx, na medida em que ele está falando de estrutura social, né, de uma posição na estrutura social que é econômica, sobretudo. Tá? Então, o Merton vai mostrar que existe uma tensão, que é a tensão entre a estrutura social e os valores culturais, né, que vão explicar, portanto, momentos de anomia e ações desviantes cometidas pelas classes desfavorecidas, né? Ou seja, por essas classes despossuídas. Com isso, ele vai abrir margem, né, para uma concepção do crime que não é biodeterminista, né, mas que também não é individual moral.
né, mostrando, enfim, esse desequilíbrio, né, do próprio sistema punitivo e do sistema de criminalização, que acaba, portanto, criminalizando essas condutas, mas de sujeitos que não têm, que não dispõem de meios legítimos de alcançar fins culturais, tá? Outros autores, sobretudo nos Estados Unidos, vão desenvolver essa proposição do Merton em teorias como a teoria das subculturas criminais, a própria Escola de Chicago, enfim. Isso vai ser bastante importante, né, para mediar, né, teorias mais punitivas e conservadoras em relação à criminalidade, tá? E, obviamente, deslocar o pensamento lombrosiano aí muito prevalecente no período. E é a partir de uma proposição durkheimiana, tá? Outros autores mais recentemente, que é o caso do Dahrendorf, que é um sociólogo, salvo engano, ele já faleceu, mas há pouco tempo, de inspiração liberal, mas profundamente conservador, né, que vai usar o conceito de anomia para interpretar conflitos sociais, mas numa crítica aberta ao Marx, né, recusando a ideia de que vivemos numa sociedade de classes e que a desigualdade social é o que alimenta os conflitos sociais, né, e reclamando a ideia de que os conflitos sociais, e portanto o estado de anomia, né, que se vive nesse período que ele analisa, que é entre os anos 50 e 70, né, do século XX, se deve muito mais a uma deficiência do Estado, dos Estados-nação, em prover lei e ordem, né, em prover sistemas punitivos, criminais, que sejam eficazes, eficientes, né? Isso vai estar na base aí de todo aquele movimento lei e ordem a partir dos anos 90, principalmente nos Estados Unidos, que vai, entre outras coisas, levar medidas, leis duras, que obviamente serão direcionadas a populações racializadas e pobres, levando ao encarceramento em massa, né? Então, é aí um desserviço, vamos dizer, de certa forma, na minha interpretação, claro que não é de todos, que o Dahrendorf faz da noção de anomia em Durkheim, que, como eu disse para vocês, ela não é um conceito ligado ao direito, né? O Durkheim não pensa em sistemas jurídicos, ele pensa em sistemas morais, né? Em códigos morais, em sistemas de valores muito mais ligados a uma esfera coletiva, associativa, cooperativa do que ao Estado impositor aí no enforcement, né? Como os anglofalantes adoram dizer, tá bom? Aqui são as referências. Os 3 livros do Durkheim, dos quais, para leitura obrigatória, eu coloquei um capítulo do suicídio só, e o texto do Linovaldo e da Bernadette, que faz um apanhadão aí geral da obra. Tá, gente? A aula ficou um pouco extensa, me desculpem, mas é um pouco um desafio dar conta de um pensamento assim, tão complexo e importante para a sociologia como o pensamento do Durkheim. Tá bom? E aí nos vemos nos próximos encontros. Tchau, até já.